Olá e seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Talking About Testing. Aqui quem fala é o Valmir. Hoje eu tenho o prazer de receber o Ralph aqui comigo. Como é que tá, Ralph? Beleza? Beleza, salve galera. Obrigado pela presença aí. Ralph, o Ralph já esteve aqui no canal uma vez, né? Então hoje vai ser um bate-papo um pouco mais curto, né? Se você quiser conhecer um pouco mais a fundo da história aí de transição de carreira do Ralph, de um cara que trabalhava na cena musical para vir para a área de QA, o link dessa conversa está na descrição do vídeo aqui. Mas, Ralph, para a galera que não assistiu esse vídeo ainda, podia fazer uma breve apresentação pessoal e profissional aí? Quem é o Ralph? Bora. Bom, beleza? Primeiro de tudo, satisfação imensa estar aqui com o monstro sagrado aí do Cypress e da engenharia de software, né? Bom, eu sou engenheiro de qualidade de software, trabalho há 4 anos no mercado, né? Tive uma transição de carreira aos 37 anos, sou pai de 2 meninas, gosto muito de carros clássicos, automobilismo. Dei sorte de, desde o começo, no estágio, já ter que trabalhar e lidar com automação, mesmo que a gente não sabia muito no começo, mas isso hoje facilitou o meu trabalho, né? O que eu faço hoje foi muito do que eu peguei no início. Estamos aqui para Uhum. conversar com vocês, com esse grande amigo aí, e tentar trazer uma mensagem positiva para todos. É isso. Show de bola, show de bola. Eu trouxe o Ralph aqui hoje, principalmente porque o Ralph ele é um cara que ele participou da primeira e da segunda Test Design Masterclass da Talking About Testing, que é uma mentoria em grupo que mistura teoria e prática para ensinar design de software com foco em testes automatizados. E o Ralph ele gostou tanto da primeira turma que ele quis participar da segunda, né? E ele conseguiu na primeira turma aplicar uma parte do que eu ensino, e na segunda turma ele aplicou o que ficou faltando na primeira, né? Porque a Test Design Masterclass ela é uma mentoria que tu pode fazer uma vez e fazer o nível básico, e fazer de novo e fazer o nível intermediário, quem sabe fazer de novo e fazer o nível avançado, né? Então o Ralph ele passou por 2 turmas. E aí eu trouxe o Ralph aqui para contar um pouco como é que foi a experiência dele. Então eu queria que tu contasse para a gente como é que foi a experiência de participar das 2 turmas, das 2 primeiras turmas da Test Design Masterclass, e qual foi o impacto de participar dessa mentoria na tua carreira, Ralph? Bom, bom, primeiro assim, galera, a Masterclass, ela eleva o nível de QA independente da senioridade que a pessoa entra. Então, assim, isso é uma visão fora da galera que já fez, né? Então, assim, independente da senioridade que você tiver, você vai entrar e vai sair do outro lado bem melhor e bem mais sênior, digamos assim, né? Eu entrei já experiente no meio, mas eu saí muito mais preparado e evoluído. Inclusive, eu consegui aumentar minha senioridade, eu entrei pleno e eu saí sênior das 2 masterclass. A experiência, igual como o Valmir falou, a primeira Masterclass eu foquei em teste de API, teste de UI, porém na Masterclass eu tive contato com teste de componentes mais a fundo na segunda, então na primeira eu fiz API de UI, na segunda eu foquei mais em componentes, e fora isso, assim, a Masterclass ela fortaleceu muito a minha base, porque quando a gente começa na carreira, muitas vezes a gente começa atropelado. Hum. Então, apesar de já ter 4 anos de janela, ela fortaleceu muitas bases que às vezes a gente pula por necessidade. Isso acontece não só comigo, né? Pode acontecer com outras pessoas, mas a Masterclass tem a importância de afirmar o que a gente, porventura, meio que passou batido. Então, assim, importância de firmar comportamento esperado, que às vezes os acertos parecem ser óbvio, né, por exemplo, mas são coisas muito importantes que a Masterclass vem calçando muito forte, né, com essa precisão. O lance de independência dos testes, né, para evitar falha em cascata, facilitar, às vezes, a manutenção, garantir consistência de ambiente de teste, evitando assim qualquer interferência entre os testes, são coisas assim, importantes que a Masterclass vem calçando. A Masterclass também trouxe assim a curiosidade de estudar e aprofundar um pouco mais em cima de teste de acessibilidade, que era uma coisa que eu não tinha muito conhecimento, e é uma coisa que, se a gente for parar para pensar, é um grande diferencial. Agrega Uhum. isso no produto, agrega isso até como skill para o profissional da área. No caso, ele acaba, de certa forma,
você inclui outros usuários a usufruírem do software. Então, esse olhar também foi muito importante na Masterclass. Além de diversas dicas, né, sobre segurança, como manter esses testes curtos e focados, objetivos, porque muitas vezes a gente acaba que na correria tenta abranger tudo, só que a gente tem as boas práticas que a Masterclass trouxe, evitar um pouco a complexidade, porque a gente tem, a gente começa já querendo criar, por exemplo, comandos às vezes desnecessários. Só um exemplo, a Masterclass trouxe essa síntese de tentar simplificar para ficar mais, vamos dizer assim, de certa forma, a manutenção fica mais fácil, a leitura do projeto fica mais fácil, até mesmo para pessoas que vão pegar o legado da automação, no caso, né? O próprio entendimento do que é automação. Porque, assim, muitas vezes a gente até a gente mesmo, como não vê que o que a gente faz é um software. Uhum. A gente acha que a gente faz só testes. Os testes que a gente faz são software também, né? Exato. Essa visão fez com que eu enxergasse diferente até o que eu fazia. Então, a gente acaba passando meio que despercebido, mas isso valoriza demais o que nós somos, o que nós fazemos e como nós fazemos isso tudo. Assim, além de aprender sobre padrões, por exemplo, o padrão 3A era um padrão que a gente aplica, só que a gente não sabe muitas vezes que a gente aplica. A gente sabe que existe, mas a gente não sabe que tem um nome. Exatamente. Então a Masterclass trouxe esse tapa-buracos que muitas vezes acontece por conta eu não digo que são com todos, mas eu acredito que acontece com uma grande maioria. Então a Masterclass também ela foca em como estruturar de maneira eficiente uma subsuíte de teste. O curso ele é tão mágico que é muita informação e essas informações às vezes vão caindo devagar, você vai associando. Então, ela trouxe muito valor para o que eu faço e acredito porque todos os que as precisam dessa Masterclass. Eu acho que é um ponto muito importante e é uma chave, é uma virada de chave, onde tipo assim, tem o cara que entra júnior, ele vai receber muita informação ali, só que vai abrir a mente vai abrir a mente do cara. Então, eu acho super válido fazer. Além, assim, dentro da Masterclass, existe, até para quem não tem experiência no meio profissional, a oportunidade de realmente você executar tudo do mundo, simulando o mundo real. Essa parte era um pouco do que eu queria entrar, né? Tipo, a ideia da Masterclass é simular simular o mundo real, né? Simular um projeto de software onde tu tem uma aplicação web, tu tem que testar ela. E eu queria que tu contasse um pouco sobre isso, assim, né? A questão de trabalhar com outras pessoas junto contigo, a parte do code review e tudo mais, se tu pudesse explanar um pouco essa parte da Masterclass, eu acho que ia ser bem interessante também. E estou muito feliz com o feedback até então aí, com a tua história. Não, e não é da boca para fora, não, realmente revolucionário, vamos dizer assim. Então, assim, além de, por exemplo, você tem a oportunidade de receber feedbacks do Valmir, de outras pessoas que estão no curso, que existe uma dinâmica em que a gente troca, ou uma pessoa faz o code review para mim, eu faço o code review para outra pessoa, nisso a gente aprende a olhar como o outro está pensando, como o outro está codando, além de receber um feedback do monstro, igual o Valmir, que isso passa de quase todos os limites, né, que a gente tem, porque muitas vezes num trampo a gente vai ter um feedback, não que a pessoa é ruim, mas de um outro profissional, talvez não tão especializado quanto a especialização do Valmir. Além disso, a gente aprende, a gente consegue pôr as boas práticas, o que aumenta o nosso leque, né? Por exemplo, no mundo real, a gente tem, às vezes, a influência e a obrigação de seguir alguns limites, né? Muitas vezes, o mundo corporativo, a gente tem que dançar conforme a música. Então, ali na Masterclass, a gente tem realmente a oportunidade de fazer o que é o melhor para o teste acontecer.
Porque normalmente a gente tem que respeitar muita coisa no mundo corporativo. Existem, como que eu vou falar? Existe muita regra e depende de outros profissionais. Então, no curso é onde você consegue aplicar o que acontece. Abre a mente nossa, para quando na situação real acontece, você já está mais preparado para, inclusive, vamos dizer assim, aumenta o nosso arsenal para que a gente consiga ir para combate e definir o que é a melhor estratégia, por exemplo. Então, daria para resumir isso que tu está falando como na Test Design Masterclass tu consegue aplicar num ambiente seguro, digamos assim, uma situação do mundo real para tu levar isso para quando chegar a hora, tu já teve a experiência e tu não vai ter que aprender agora com a pressão de uma entrega. Isso, exato, com a responsabilidade de talvez a sua vaga, né? Vamos pôr assim, porque tá tudo isso em jogo, mas é bem isso, você tem a oportunidade de aplicar real, bem próximo ao mundo real, num ambiente, como você falou, tranquilo, seguro, onde se você errar, você vai receber um feedback e vai assim, pô, entendi, a próxima vez eu faço diferente, e fazer igual eu fiz, vou fazer de novo para ficar melhor. Mas eu acho que é isso, a Masterclass, assim, uma das coisas mais legais mesmo é que ela, para mim, ela aumenta o nosso poder de estratégia, saca? Para realizar o teste. Isso aí eu acho... E aí você aplica na real, já sem medo, né? Uma coisa que não tá no nosso roteiro aqui, mas eu queria ouvir de ti, assim, principalmente porque uma das coisas que eu trago na Test Design Masterclass, Ralph, é essa questão, né, de tipo, tu tem uma aplicação, tu tem que testar ela, tu tem um prazo para testar ela, não é uma coisa solta assim, né? Testa aí até quando tu puder. Não, tu tem um prazo para entregar esses testes, para simular um negócio do mundo real. Depois que tu entrega, tu tem a revisão do código, né? Onde eu te dou feedback para te dizer se a estratégia que tu usou para testar estava legal, se tinha a possibilidade de alguma melhoria, se tu, quem sabe, testou uma coisa num nível que poderia ser testado num outro nível diferente. E aí eu queria entender, assim, como é que tu vê essa parte da revisão de código como aprendizado para levar para o teu dia a dia? Porque revisão de código no mundo de desenvolvimento de software, desenvolvedores e desenvolvedoras já praticam isso, né? Eu não posso acabar de fazer uma feature, de fazer uma refatoração do código, de corrigir um bug e simplesmente falar assim, tá pronto, eu acho que tá pronto. Normalmente, empresas que têm algum nível de maturidade um pouco mais alto, exige pelo menos assim, né, que, deixa teu colega olhar o trabalho que tu fez, para ver se, apesar de os testes estão passando, se tu tá usando as melhores práticas, se o código está legível, se o código vai ser fácil de dar manutenção lá na frente, mas, como tu disse no início, né, desenvolver teste automatizado é desenvolver software também. Só que é um software diferente, não é um software que o usuário final usa, é um software que testa outro software. Mas é software, certo? Portanto, é importante que exista esse momento de revisão de código também, que é muito comum no mundo de desenvolvedores e desenvolvedoras, mas talvez não seja tão comum no mundo de testadores e testadoras. Então, eu queria, se tu pudesse falar um pouco assim, tu consegue levar isso para o teu dia a dia de trabalho hoje em dia, para pegar e falar assim, acabei meu trabalho aqui, colega aí, tu pode revisar o meu código para ver se tu acha que está ok, ou então vice-versa, tu pode mandar o teu código aqui para eu dar uma olhada também, para ver se a gente está todo mundo na mesma página? Sim, inclusive isso traz até mais segurança depois que eu fiz a Masterclass, porque não sei se todo mundo, mas às vezes existe um ponto, nós vou mostrar meu código pro cara, né? Então, assim, isso traz segurança para que a gente consiga, através das boas práticas, das convenções que a gente aprende, para garantir que realmente a gente está fazendo um trabalho bom. Então, o fato de, por exemplo, o que acontece na Masterclass, às vezes tem pessoas que têm a experiência, tem pessoas que não, mas o fato da gente ter, inclusive tem um momento da Masterclass que você apresenta forma certa e forma errada. Uhum. Então, isso faz com que a gente identifique
padrões errados mais rápidos. Então, isso com certeza traz essa agilidade na hora de fazer um code review, a segurança de fazer um code review, trabalha a forma que a gente passa um feedback para outra pessoa, porque isso é importante também. O que é mostrado ali não é só falar, pô, tá ruim, é isso. Não é bem, aliás, não é nada disso, né? Então, assim, aumenta a curva de aprendizado, o que com certeza vai influenciar. Aumenta a curva ou diminui? Aumenta o nível do nosso aprendizado com uma curva de aprendizado menor, o que aumenta o nosso rendimento, me expressei errado, e essas práticas todas que a gente assimila na Masterclass, com certeza traz mais robustez para o produto e para a nossa forma de trabalhar. Então, assim, eu acho que influi totalmente no mundo real e traz esses benefícios todos aí na hora do code review, né? Uma coisa que eu achei bem legal que tu falou é que tu falou assim, às vezes a gente tem receio de mandar o nosso código para outra pessoa olhar, né? Em Extreme Programming, né, que é uma disciplina de engenharia de software que foi inventada pelo Kent Beck, né, que é um dos signatários do Manifesto Ágil, ele escreveu lá o livro de XP, Extreme Programming e tal, e ele fala sobre um negócio que se chama Collective Ownership, ou seja, a responsabilidade do código é compartilhada. Quando a gente tem a responsabilidade do código compartilhada, não é o código do Ralph, o código do Valmir, o código do fulano, do Beltrano, é o nosso código. Portanto, eu não tenho essa coisa de ter medo de mostrar o meu código para outra pessoa, e eu acho que trouxe outro ponto importante, né, que é o feedback do code review, ele não é dizendo, Ralph, tu não manja do que tu tá fazendo, tu fez tudo errado, não. É com respeito, é com empatia, é para elevar o teu nível, né? Não é para te julgar, é para que tu faça o teu trabalho melhor, é para que tu se torne um profissional melhor. E a mesma coisa quando tu tá dando review para outra pessoa, não é para botar a pessoa para baixo, é exatamente para botar a pessoa para cima. Eu me lembro que quando eu trabalho com desenvolvimento de software e qualidade de software desde 2004. E com automação de testes eu comecei a trabalhar a partir de 2009 e forte mesmo a partir de 2014. No entanto, em 2016, que foi quando eu fui morar na Noruega, foi quando eu comecei a praticar code review de verdade, assim, porque os processos da empresa onde eu trabalhava, que era inclusive a ferramenta que a gente está usando aqui para a nossa video call, o Whereby, era obrigatório fazer code review. Tu não podia acabar o teu trabalho sem que alguém revisasse o teu código antes. E eu me lembro que naqueles 2 anos que eu morei na Noruega, eu aprendi muito, muito, muito recebendo feedback empático de pessoas que sabiam mais do que eu. E eu cresci muito, como eu aprendi muito sobre a linguagem de programação, sobre as boas práticas, sobre sintaxe, sobre um monte de coisa. E eu fiz inclusive uma palestra na Lituânia, em 2 eventos diferentes, em 2 cidades na Lituânia, que era os meus aprendizados como engenheiro de software trabalhando para o Whereby.com, e eram 10 aprendizados, e um deles era como eu aprendo recebendo revisão de código de outras pessoas e dando feedback, revisando o código de outras pessoas também, né? Então, recebendo revisão de código, eu aprendo, e dando feedback, fazendo review do código de outra pessoa, eu também aprendo, né? Então, tu aprende recebendo, tu aprende as melhores práticas, tu aprende melhores formas de resolver problemas, tu aprende a simplificar as coisas em vez de fazer as coisas complexas, a criar as abstrações certas nas horas certas, mas dando feedback, fazendo code review para outra pessoa, tu aprende também muito das soft skills, né? De comunicação, de empatia, maturidade, de respeito, até. Sim. Isso foi uma... Porque, assim, acredito que, assim, existe técnico, né? O nível técnico, beleza. Mas eu acho que o grande plus nosso para desenvolver teste de software ou para desenvolver software, eu acho que é a soft skill. Né? Porque, querendo ou não, a gente trabalha com pessoas. Exato. Então, e essa maturidade que a Masterclass me trouxe de não ter medo e saber qual valor isso traz, qual robusto pode ficar uma crítica construtiva na minha pessoa, qual valor isso traz no dia a dia, etc. Então,
Acho que isso é sensacional. É um dos grandes diferenciais. Porque, assim, muito mão na massa. Aí, galera que vai fazer o curso, é bom, mas é muito mão na massa mesmo, que eu acho que é isso que importa no nosso ambiente de trabalho, inclusive. Porque o QA aquilo, o QA hoje, ele não que ele é obrigado, mas quanto mais ele souber automação e programação, melhor para ele, né? Eu acho que o mercado está mudando, inclusive, né? As ondas vêm e vão, então, assim, eu acho que para a gente ficar pronto é aliar soft com a hard, né? Eu sou um cara que acredita 100% no aprendizado através da prática. Se tu Não. só olha alguém fazendo, tu vai aprender, quem sabe, 5%. Quando tu botar a mão na massa, tu vai aprender os outros 95% que faltam. Então, é E isso que perde eu o tento medo, trazer né? para os meus alunos, né? Tipo, é tu botar a mão na massa e num local seguro, num ambiente onde tu não vai ter aquela pressão de que, eu tenho que... Tu tem um prazo, tem uma certa pressãozinha para simular a Tem. vida real, mas é uma pressão segura, tipo assim, é uma coisa que tu, não consegui entregar tudo, inclusive eu deixo bem claro, não consegui Valmir entregar é tudo, sussa, é. entrega o que tu consegue, tu vai ter outros rounds de revisão de código e de exercícios para tu Não tem completar o que tu não julgamento, conseguiu né? acabar, né? Exato. Não, o Valmir não traz julgamento. Isso é o mais legal, que eu acho que isso que quebra esse mistério, esse medo, entre aspas. Uhum. Rafael, mudando um pouco de assunto, assim, queria que tu Tá. contasse pra gente quais são os teus principais desafios atualmente trabalhando como QA aí. Cara, os principais desafios, eu não acredito que não sejam só meus, mas é a grande demanda que temos, né? Por exemplo, a gente tem aí num time, sei lá, 10 desenvolvedores e muitas vezes a gente tem que assoviar e chupar cana ao mesmo tempo, documentação, entregar automação, fazer com que funcione, garanta, fazer uma pipe rodar bonito, trazer um feedback e ainda documentar isso tudo. Então, assim, eu acho que é mais o volume de demanda, que isso não é ruim, isso é ótimo, ao Uhum. meu ver. Mas, na verdade, assim, como eu gosto muito do que eu faço, eu não tenho muito, vamos dizer assim, muitos desafios. A não ser quando aparece alguma coisa nova. Por exemplo, eu estou estudando Cucumber agora. Eu sei que é só na salada, mas muitas vezes o mercado impõe isso e a gente tem que resolver isso, né? Em Claro. projetos talvez complexos. Então, acho que assim, eu acho que o grande ponto é a demanda e ainda existe a falta da compreensão em alguns pontos, e às vezes a gente ainda tem que se afirmar, inclusive, como eu falei no começo, muitas vezes nem a gente valoriza o que a gente faz, nem a gente entende que o que a gente faz é software, mesmo que seja um software para testar outro software. Então, eu acho que o grande desafio ainda é isso, mas eu acredito que nós estamos evoluindo, o QA está melhorando nesse ponto, nós estamos evoluindo junto, é aquilo, a gente tem que estar pronto para a nova onda, eu acho que a IA está aí também para ajudar todo mundo, então eu acho que o lance é esse, eu quero mais é que venha desafios para a gente evoluir, mas eu não Legal. tenho muito problema a não ser isso aí. E um outro ponto que eu queria trazer, que eu queria, principalmente para quem está assistindo aqui esse vídeo que a gente está gravando, Ralph, tu vem falando da Test Design Masterclass como uma coisa para QAs, né? E na turma 1 teve um full stack developer que participou também, né? Sim, E ele aprendeu muito, pelo menos o feedback que ele me deu foi tipo, cara, eu tinha muitos vícios em como fazer testes automatizados e eu abri a minha mente sobre como pensar sobre teste da visão de uma pessoa que é especialista em qualidade, em teste de software e coisa e tal. Então, eu só queria trazer isso, assim, a Test Design Masterclass, ela é uma mentoria sobre design de software com foco em testes automatizados. Isso não significa que ela é só para profissionais que trabalham como exato. QAs, ou como testers, ou como analistas de qualidade, ou como QA engineer. Ela é para qualquer pessoa que Um trabalha tech com lead, engenharia né? de software e que precisa desempenhar, porque às vezes a gente tem times que não tem QAs e que Exato. os desenvolvedores e desenvolvedoras são quem tem que escrever os testes, né? Então Sim. ela tem essa questão de independente de senioridade, né? Porque tu tem
tu tem uma aplicação para testar, mas tu tem diferentes exercícios de diferentes níveis de dificuldade dependendo da tua senioridade, né? Então, queria só esclarecer isso. Não é só para QA. Se você que está assistindo aqui é uma desenvolvedora, um desenvolvedor, se você precisa fazer testes automatizados e aprender a fazer isso de uma forma que é robusta, que escala, seja muito bem-vindo. Ralf, uma coisa que eu queria te pedir aqui, eu fiquei fazendo perguntas aqui ao longo dessa conversa. Eu gosto sempre de ver se o meu convidado tem alguma pergunta para mim. Então, tu tem alguma pergunta para me fazer aí antes da gente encerrar esse papo? Cara, eu tenho. É assim, eu acho que você já respondeu em algum momento, mas, né, voltando a falar, as ondas vêm e vão, e a cada hora a gente tem que estar se atualizando, e existe muitos fantasmas aí. E minha pergunta para você é: qual o futuro do QA de hoje para frente, na sua visão? Sabe que ontem eu gravei um episódio do podcast Testando na Gringa, e eu deixei o espaço para o meu convidado me fazer uma pergunta. E ele fez exatamente essa pergunta. Qual é que é a minha visão sobre o futuro do QA? Então eu vou meio que responder o que eu respondi para ele. Então, quem sabe essa parte aqui, se você assistir esse vídeo e o novo episódio do podcast, que vai ser lançado em breve, aí, ou se você está assistindo, quem sabe já até foi lançado, você escute duas versões parecidas da mesma resposta. Eu tenho algumas visões, tá? Uma delas, como eu falei agora há pouco, tem times que não tem mais QA. Tem times que não tem. Então, assim, tu falou um pouco de inteligência artificial agora há pouco, né? Com essa onda de mercado um pouco em queda, teve um monte de layoff, às vezes pessoas que eram QAs foram demitidas, perderam seus empregos, porque algumas empresas precisavam reduzir custos e coisa e tal, e algumas empresas falaram assim, não, agora com a IA eu não preciso mais de QA, porque a IA vai desenvolver os testes para mim. E eu não acho que é bem assim, né? Então, assim, mas ao mesmo tempo, tem times que têm um nível de maturidade tão alto que eles não precisam mais de QAs. Então, assim, eu trabalhei em empresas, tanto no Brasil aqui, como aqui na Europa, onde quando eu entrei na empresa, eu era um QA, e quando eu saí, essa empresa não contratou um QA. Tanto no Brasil quanto na Europa. E em algumas dessas empresas pelas quais eu passei, onde isso aconteceu, essas empresas continuam entregando software de altíssima qualidade sem pessoas especialistas em qualidade de software. Sem pessoas especialistas em qualidade de software, não sei. Sem pessoas com o cargo de analista de qualidade, que o engineer. Porque, na verdade, eles têm especialistas. Só que eles são especialistas, assim como em desenvolvimento e em teste também. Então, assim, o nível de exigência do mercado, do profissional de engenharia de software, está muito alto. Então, antigamente, a gente via que tinha essa separação, né? Eu contrato o desenvolvedor para fazer o desenvolvimento da aplicação, depois que ele acabou, ele manda para o tester, então eu contrato o testador também para testar que o desenvolvedor ou a desenvolvedora fez está funcionando, né? Hoje em dia, tu vê em muitas vagas de emprego, de desenvolvimento, a exigência de tu tem que saber testar também. Sim. E isso força de uma forma positiva que os profissionais elevem a barra. Que eles, eu tenho que aprender isso aqui também. E a galera não quer ficar para trás, a galera aprende. E eu vejo, então, assim, no futuro, e assim, é futuro para algumas empresas, para outras já é presente. Para outras já é presente há muito tempo. Para algumas empresas, não ter uma pessoa especialista em qualidade de software ou com o papel de QA já é responsabilidade só para ele, né? É verdade. Em algumas o time testa, né? Em algumas empresas isso já é realidade. Em outras empresas isso ainda não é realidade e quem sabe no futuro vai se transformar em realidade. Em outras empresas, Ralf, quem sabe isso nunca vai se transformar em realidade. E de boas. Tem empresas, tem indústrias que têm um nível de regulamentação, quem sabe, tão alto que vai falar assim, não, a gente tem que ter uma pessoa de QA aqui na ponta, né? Mas outras coisas que eu venho vendo assim para a questão do futuro então assim, primeiro de tudo,
Não é porque eu estou dizendo isso que você que é QA tem que ter medo de que a área de QA vai acabar. Não vai acabar, tá? Mas ela está mudando, tá? Tem empresas que estão deixando de ter QAs e continuam entregando software de qualidade. Tem empresas que deixaram de ter QA achando que a IA vai resolver e elas vão ter que voltar a contratar QA porque elas não sabem que elas não entenderam que não é bem assim. Tem empresas que vão continuar tendo QAs por questões de regulamentação e coisa e tal, mas eu vejo também um futuro que é realidade em muitas empresas, que é um QA mais na pegada de assistência da qualidade. Tem um vídeo aqui no canal falando exatamente sobre isso, que é um papel mais estratégico, que é um QA que ele não está no time especificamente, que está desenvolvendo as features. Então, vamos imaginar uma aplicação web que tem um time que desenvolve um pedacinho do software, outro time que desenvolve outro pedaço, outro time que desenvolve outro pedaço, um que desenvolve a parte de autenticação, outro que desenvolve o core, outro que desenvolve a parte de, sei lá, qualquer outra coisa, um que desenvolve back-end, outro que desenvolve front-end. E esses times, quem sabe, são aquele tal do time interdisciplinar que a gente ouve falar em metodologias ágeis, ou seja, pessoas que conseguem vestir diferentes chapéus para fazer o que precisa acontecer nas horas que as coisas precisam acontecer. E às vezes a gente vai ter um QA com uma pegada mais estratégica, olhando para todos esses times e falando assim, ó, galera, essas aqui são as melhores práticas em desenvolvimento de testes, essas aqui são as técnicas de teste. Para vocês aqui, galera, que são de back-end puro, é nisso aqui que eu posso ajudar com vocês. Para vocês aqui, galera, que são de front-end puro, a gente vai trabalhar mais com a parte de interface gráfica de usuário, testes de componentes. Então, assim, eu vejo no futuro um QA mais estratégico no sentido de educar os times para subir a barra de como que os times fazem qualidade de software. E outra coisa que eu vejo também é o QA extrapolar a qualidade de software para outros atributos da qualidade de software. Então, se a gente pensar assim, eu me lembro quando eu estava na faculdade, Ralph, eu tive que fazer um trabalho de pesquisa sobre qualidade de software, e eu tive que ler documentos de ISO sobre qualidade de software, e quando tu vai ler esses documentos, tu vê que qualidade de software não é só funciona. O atributo funcional é um dos atributos de qualidade, mas tem o desempenho, tem a interoperabilidade, tem a acessibilidade, que tu comentou, né? Existem vários outros atributos. Quando a gente está falando segurança, existem vários outros atributos quando a gente está falando de qualidade de software, e eu acho que uma das coisas que a gente vai ver mais no futuro é extrapolar os atributos de qualidade. Em vez de olhar só para o atributo funcional, é começar a olhar para esses outros atributos. Principalmente porque, assim, cara, a tecnologia está evoluindo muito. Antigamente era muito difícil fazer testes. Hoje em dia não é mais. Antigamente era muito difícil desenvolver aplicações. Hoje em dia não é mais. A parte do código está ficando cada vez mais fácil. A parte técnica está cada vez ficando mais fácil. A dificuldade é a interação humana. Então, uma coisa que eu comentei no podcast, quando eu recebi essa pergunta, é assim, né? A gente tem, hoje em dia, por exemplo, essa questão de times muito segmentados, onde um time desenvolve um pedacinho do software, outro time desenvolve outro time desenvolve outro. E cada um desses pedacinhos é muito bem feito e funciona muito bem quando testado de forma isolada. O desafio é quando tu junta tudo, é tu coordenar para que, assim, ó, apesar de vocês serem um time que estão desenvolvendo essa parte do software, tem um outro time aqui que está desenvolvendo outra parte, tem um outro que está desenvolvendo outra parte. Quando a gente junta tudo, tem um usuário final lá na ponta pagando a conta, e para ele tem que funcionar tudo junto, não só as partes separadas. Então eu vejo também no futuro o QA olhando para o todo, não só para o time, não só fazendo otimizações locais nos times, mas olhando para o todo para fazer otimizações globais, otimizações que vão ter um impacto real de alto valor para quem está lá na ponta utilizando o software, né? Uma das coisas que qualidade de software é muito mais do que teste, Ralph, né? Então, assim, testar o software é uma das coisas que a gente pode fazer para garantir que o software vai ter qualidade. Mas
né? Skills de integração contínua, entrega contínua, ciclos de feedback rápido, né? Skills de entender sobre infraestrutura, skills de entender sobre observabilidade, de tu olhar assim, ó, eu tenho um software que está monitorando a aplicação rodando em produção e mandando métricas que vão aparecer num dashboard, que eu consigo olhar para essas métricas e tomar decisões de forma preventiva em vez de reativa, não só quando quebrou. Eu consigo olhar tendências e falar, olha, isso aqui está tendendo a que, se continuar assim, vai dar merda. Então, vamos prevenir que essa ruim aconteça, né? Então, eu acho que é mais nessa pegada, assim, eu vejo algumas coisas, né? Alguns times deixando de ter QA porque o nível de maturidade do time de desenvolvimento subiu ao ponto de que eles não precisam mais mesmo, e se tu que está escutando isso aqui acha que isso aí não existe, eu posso te dizer que existe. Eu trabalhei em equipes onde eu saí como QA, o Whereby, o software que a gente está usando aqui, eu e o Ralph, para gravar essa reunião, eu trabalhei como QA lá. Quando eu saí, não contrataram QA. Tu viu algum bug aqui no Whereby, Ralph? Até hoje não. Provavelmente tem algum bug que o outro, mas assim, nada que impacte o core do negócio. A gente está conseguindo fazer aqui uma video call, o Ralph lá em Minas Gerais, né? Poços de Caldas, eu aqui em Barcelona, na Espanha, e a gente está se comunicando, a gente está gravando essa call aqui para tu que é a audiência aqui do Talk na Baltest está assistindo, né? E eles não têm o QA, gente. É um software de altíssima qualidade que é utilizado por pessoas no mundo inteiro, né? Enquanto que vai ter, sei lá, instituições financeiras que vão ter ali o QA, porque é um negócio... Uma coisa que foi muito legal que eu ouvi no podcast do meu convidado, ele comentou sobre a questão de, às vezes, assim, o time vai fazer uma análise, imagina assim, um time de desenvolvimento desenvolve o plano de teste de uma feature que eles estão desenvolvendo e eles chamam o QA para olhar para o plano de teste. E se eles descobrirem que aquela coisa que está sendo desenvolvida tem um risco baixo, é de boa deixar só o desenvolvedor testar. Se o risco é médio ou alto, aí vem o QA junto, né? Então, nessa pegada da assistência da qualidade, eu vejo isso, assim, o QA se aproximando dos times quando precisa de uma mão extra, né? Quando eu trabalhei como assistente da qualidade na Typeform, eu tinha esse papel, assim, de... eu não era uma pessoa dentro de um time, eu era uma pessoa que rotava entre times para ajudar com coisas específicas. Então, às vezes, a coisa específica era, cara, a gente está com um gargalo aqui, que a gente tem um monte de coisa para entregar, e a gente não está conseguindo dar conta de fazer toda a automação. Aí o Valmir ou alguns dos outros meus colegas entravam para desbloquear aquela galera e fazer fluir o que precisava fluir. Em outros momentos, a galera mandava muito bem com os testes e a gente não precisava fazer isso. Então a gente ajudava eles a coletar métricas de chamados de suporte, coisa e tal, para entender quais são as dores que o cliente está sentindo mais, para a gente melhorar essas partes. Tinha outros momentos que a gente estava fazendo coisas que eram mais para a organização como um todo, né? Aquela coisa que eu falo, de olhar para o global. Por exemplo, ajudar a organização com iniciativas para redução de custo. Então, a gente pagava por alguns serviços, alguns SaaS, Software as a Service. Um desses SaaS que a gente pagava era caro pra caramba. E a gente falou, cara, será que a gente não consegue encontrar uma alternativa open source que a gente consegue hospedar nos nossos próprios servidores e que a gente vai conseguir substituir uma coisa super cara por uma coisa de um custo muito mais baixo e que vai continuar entregando valor para a organização como um todo? Então eu vejo nessa pegada mais estratégica. O que tu acha da minha resposta aí, Ralph? Deu para dar uma luz? Inclusive, eu estou super sintonizado com isso. Eu acho que a minha meta é essa também, né? Ter esse macro, e eu acredito que o QA também, ele, quanto mais dev ele for, melhor para ele. Então, eu penso nisso aí. E vice-versa, né? E o dev, quanto mais QA for, melhor para ele também, né? Melhor para a organização, melhor para o produto que está sendo desenvolvido para o usuário na ponta, né? E, galera, não fiquem com medo, nós somos essenciais, não é isso não. Mas Exatamente. A ideia é gerar essa conversa, essa discussão que é importante. Ralf, adorei o papo aqui. Tu tem algum recado final que tu queira deixar aqui para a galera que está assistindo aqui no canal? Cara, eu agradeço
Foi muito massa hoje. Eu até tenho. Acho que assim, galera, para quem está começando ou para quem está com dificuldade aí, eu acho que assim, nunca achem que você, igual o Valmir está falando, aí a galera, pô, mas nossa, como que eu vou fazer isso? Eu estou atrasado. Não acho que você está atrasado ou velho para o mercado. Primeiro, eu acho isso. Sempre vale a pena a gente estudar, recomeçar e evoluir, reciclar. Então, a roda, né, Valmir, sempre continua girando, Sim. o mercado está aí. É uma carreira imprevisível? É uma carreira imprevisível, não só que a carreira de desenvolvimento. Então, acho que assim, procurar se atualizar, ter uma base forte, fundação forte, né? Que isso aí não vai ter abalo que vai bagunçar muito. E não pule etapas, ninguém tente não pular etapas, que isso é importantíssimo, acho, para a evolução, em qualquer área. Igual eu falei, eu há 4 anos, eu estava do tipo, eu tinha acabado de entrar no meio, não faz muito tempo, mas já mudou muito de 4 anos para cá. E eu ainda não sabia automatizar direito, o mercado estava mudando, começando esse lance do QA, já começando esse rumor. E aí a gente faz o quê? Pô, fica com medo. O que eu fiz? Eu comecei a estudar, me esforcei mais, chorei bastante, porque realmente dói, né? Assim, vamos pôr. Parece brincadeira, mas não. Eu acho que para a gente ficar bom nesse meio não é simplesinho, não é difícil, mas assim exige um esforço. E eu acho que assim temos que se desdobrar. Se a gente ama o que a gente faz, a gente quer chegar. Então assim, a gente se acreditar na gente, se desdobrar, esforçar, a gente vai chegar. Continua na pegada. Eu acho que é importante isso, que a evolução vem. Tentar sempre estar pronto, perto de pessoas boas. Eu sou amigo do Valmir. Há um tempo atrás, eu era um fã. E eu acho que isso faz a gente evoluir. A gente ter pessoas boas próximas da gente, para a gente estar pronto sempre para a próxima onda. Igual o mercado vai mudar, a gente tem que estar pronto. Vem uma onda, se a gente não pegou, peraí, a próxima vai vir. Então, nunca desistir. Não achem que vai ser em 6 meses que você começando agora, em 6 meses eu vou já estar parafraseando o Fábio Akita, que eu vi um podcast ontem dele. Em 6 meses eu tenho, que não é o caso aqui da Masterclass, mas tem curso que o cara vai, em 6 meses eu vou te transformar, você vai trabalhando no Google. Então, assim, não é assim. É pegada, é gradativo e é constante. Eu acho que sigam firme no propósito de vocês, estejam perto de pessoas boas, tenham amigos nisso e acredite que, lembra que vocês conseguem e bora para cima. E é isso, Valmirzão. Muito obrigado pela oportunidade. Show E de um abraço para bola. todo mundo. Ralf, brigadão, de novo, um prazer enorme conversar contigo. Tamo Muito junto. feliz em essa, né, de aluno para amigo, de professor para amigo também. E Isso espero aí. poder contar contigo de novo aqui no canal. Obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima. Tamo junto sempre. Um abraço. Valeu, mestre. Falou!